iremos discutir a temática filosofia, a arte e as ciências, tendo como objetivo da aula refletir sobre a filosofia, as ciências e as artes como modos de aprender a realidade de forma interdisciplinar. Nesse sentido, temos como pontos para a discussão da aula, ponto número 1, pensando sobre a arte, ponto número 2, o que é a ciência, ponto número 3, e o que dizer da filosofia, ponto número 4, aproximações e distanciamento entre a arte, a ciência e a filosofia, e ponto 5, as considerações finais. Essa, então, é a nossa agenda de discussão. Vamos pensar agora sobre a arte, então, ponto número 1, e a gente vai pensar a partir de Ferreira, que ao estudarmos o sistema das artes liberais da Idade Média, observamos que a primeira parte do ensino universitário era formada pelas 3 disciplinas do trivium. São as disciplinas de gramática, latina, lógica e retórica, seguidas pelas disciplinas do quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Conjunto dos 4 ramos do saber. Juntas, elas constituíam as 7 artes liberais, né? Ou as 7 artes. Nesse período, o horizonte científico e o horizonte artístico se confundiam. Vejam só que, do ponto de vista da ciência, no trívio e no quadrívio, não há uma separação, não há uma departamentalização daquilo que é racional, daquilo que é estético ou artístico, né? Então, a medievalidade traz uma certa totalidade do campo curricular. Então, temos aí para você a imagem do trivium e do quadrivium, que propõe, então, esse currículo inicial, que depois ele será desenvolvido no Ratio Studiorum, né? A perspectiva dos jesuítas, e aí nós teremos, então, o primeiro currículo, se assim a gente pode pensar, né? A partir do trivium e do quadrivium. Um currículo medieval, de formação superior. Do ponto de vista da etimologia, o termo arte, que é utilizado na língua inglesa desde o século XIII, diz Ferreira, vem da precursora imediata arte, do francês antigo, que por sua vez é originário da palavra artem, do latim, de cuja raiz deriva o significado de habilidade. Então, o artista era aquele que tinha habilidade. Até o final do século XVIII, o termo é utilizado em assuntos tão diversos como a habilidade na matemática, na medicina ou na pesca com vara. Então, veja, a partir dessa concepção do trívio e do quadrívio, o conceito de arte liberal, as 7 artes liberais, traziam a conotação de uma habilidade, de um saber fazer independente do campo de conhecimento. A palavra arte, que em sua origem latina, ars, significa habilidade, designa até o século XV, no Ocidente, apenas um conjunto de atividades ligadas à técnica, ao ofício, à perícia, isto é, atividades essencialmente manuais. O uso que damos hoje ao termo arte, diz Ferreira, com letra maiúscula, o adjetivo artista, como pessoa imaginativa ou criativa, datam do final do século XVIII e início do século XIX, onde a ideia de arte e ciência elas começam a tomar uma conotação de dicotomia e não mais de totalidade, como na medievalidade. E aí nós vamos ter, em segundo lugar, arte versus ciência. A oposição entre arte e ciência está, portanto, inscrita na órbita de um tipo de pensamento que separou esses saberes e os manteve isolados em suas especialidades, como se não houvesse possibilidade de diálogo entre eles. Arte e ciência foram se afastando e, no paradigma dominante, elas passaram a assumir características, linguagens, métodos, processos cognitivos e vinculações epistemológicas independentes e diferenciadas, e às vezes também opostas. Sobretudo, então, como estamos dizendo, a partir do século XVIII, de forma a ser influenciada pelo iluminismo francês e depois o cartesianismo e o mecanicismo de Newton. Nós veremos isso. Então, a partir de Ferreira, com base em Jimenez, na obra O que é Estética, a arte, então, até o século XVIII era essa composição de totalidade, ela abrigava todas as outras ciências,
sejam elas chamadas ciências duras ou as ciências humanas. E no Ocidente, essa perspectiva ela toma conotação a partir da Renascença, né? Dos séculos XIV em diante, 14, 15 e assim por diante, a Renascença traz, né, uma perspectiva humanista e algumas outras perspectivas dentro desse humanismo, a questão do racionalismo, do classicismo, do hedonismo, do naturalismo, do otimismo e individualismo e do antropocentrismo. Vamos desdobrar cada uma delas. Do ponto de vista do racionalismo, o Renascimento traz uma proposição da razão humana e da possibilidade de observar, experimentar a realidade para além do corporativismo da Igreja Católica, né, que era, vamos assim dizer, a lente de análise para a realidade do que era certo e errado, né, o domínio da Igreja. Ela traz também no classicismo uma possibilidade de reflexão e de retomada de valores clássicos da Grécia e de Roma. Então, é uma volta à idade clássica, né, à era clássica grega e romana. O ideal das artes, por exemplo, vai retomar Platão, né, a estética, o mundo das ideias, o ideal, né, platônico. Do ponto de vista do hedonismo, há uma contraposição à ideia medieval de penitência, mas agora a necessidade da valorização dos prazeres sensoriais e materiais, sobretudo a estética, o corpo. Isso negado pela medievalidade. Em relação ao naturalismo, há uma aproximação entre natureza e homem, né? E a observação da natureza traz possibilidade do homem conhecer o mundo, né? A Terra não é tão diabólica assim, né? Como dizia já a obra de Agostinho, A Cidade de Deus, a Cidade dos Homens, da medievalidade, que trazia essa dicotomia céu, terra, Deus, homem, né? Sobretudo Agostinho num projeto platônico de fazer essa segmentação entre espírito e matéria, entre Deus e o homem. Na perspectiva do otimismo e individualismo, é possível ver no Renascimento a crença na capacidade humana, acreditar no processo de progresso da existência humana é um projeto humanista. Né? Em relação ao antropocentrismo, ele é o contrário do teocentrismo medieval. Então, a sociedade não está focalizada e o centro do universo não é Deus, mas o homem. O homem no centro do universo, então, é essa possibilidade de enxergar o homem como a medida de todas as coisas, como o sofista já apontava. Então, esse renascimento traz a possibilidade de começar a ressignificar as relações entre arte e ciência, né, e filosofia. Sobretudo até o século XVI, a filosofia também abrigava todas as outras ciências. No século XVI e XVII, enquanto a ciência se consolidava como forma de produção do conhecimento baseada nos princípios da razão, da lógica e do pensamento matemático, visando a uma interferência ativa e objetiva na natureza, as preocupações teóricas do campo da arte vão incorporar a subjetividade, a discussão acerca da moralidade, da sensibilidade, da cultura como uma segunda natureza e da faculdade individual de julgamento do gosto. Então, tudo isso influência da Renascença italiana na perspectiva da arte. Segundo Argan, 1994, né? Citado por Ferreira, o conceito de arte não define categorias de coisas, mas um tipo de valor. A arte está ligada ao trabalho humano e suas técnicas mentais e operacionais, e são formas significantes às quais a consciência atribui significado. Então, a questão da arte, ela não é um processo de categorização de coisas, mas a necessidade de pensar e atribuir valor à natureza, ao homem, né? Do ponto de vista da apreensão da realidade. Ainda segundo Ferreira, a partir de Argan, a obra de arte é um objeto único, que tem um máximo de qualidade e um mínimo de quantidade, articulando, então, essa percepção do homem em relação à natureza. A obra de arte, portanto, incorpora elementos sociais, históricos, cognitivos, éticos, religiosos ou formais.
sem privilegiar qualquer uma das instâncias envolvidas, né? Nesse sentido, a arte se contrapõe à ciência que busca a redução às leis universais, a padronização dos procedimentos metodológicos e o rigor lógico da construção dos saberes, na tentativa de controlar o que é do seu domínio. Então, essa perspectiva de totalidade da arte se contrapõe a um processo departamentalista e linear e reducionista da ciência moderna. Então, por isso, esse diálogo entre ciência e arte ele é tensionado, né? Na medida que a arte busca a impressão de totalidade, a ciência busca a redução e a generalização. A obra de arte, ao contrário, continua produzindo significados independentemente do que foi imaginado pelo seu criador. Ela produz sensações e modos abstratos de pensamento que escapam aos domínios da racionalidade ou da lógica. Então, nesse sentido, é possível pensar a partir do século XVIII, desde Kant, com a obra da Crítica da Faculdade de Julgar, e Schiller também, com a publicação das Cartas para a Educação Estética do Homem, e Baumgarten, com o tratado A Estética. A arte passa a fazer parte da esfera estética, devendo ser julgada a partir de parâmetros de beleza, que colocam as obras de arte como objetos de fruição, contemplação e criação artística. Então, a partir do século XVIII, nós teremos uma segmentação, uma trilha científica e uma trilha artística, de tal forma que a ciência vai ficar com a trilha da medida, da racionalidade objetiva, e a arte vai tomar a conotação de esfera estética. A arte incorpora a subjetividade e passa a se distanciar cada vez mais da ciência, né? Então, a arte será subjetiva e a ciência objetiva, pois incorpora a sensação, a imaginação, o sentimento, o entusiasmo, o gosto pessoal, as paixões, a memória, ou seja, critérios que se afastam do ideal de clareza, objetividade e verdade, que são os pilares do pensamento científico. Então, a partir desse momento há uma cisão arte e ciência. No entanto, a obra de arte traduz os conflitos históricos, os problemas políticos, morais ou epistêmicos do seu tempo, né? Sobretudo quando pensamos a arte medieval, por exemplo, né? Capela Sistina, a centralidade da arte agora no homem. As obras de arte são denúncias do ponto de vista do artista em relação à sociedade em que ele vive, né? Se pensarmos Brasil, em nível de Brasil, o movimento do tropicalismo nos anos 60 era uma crítica à sociedade da época, uma crítica à ditadura militar, e os artistas, né, Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil e tantos outros, denunciavam através da música a sua crítica à sociedade. Então, a arte tem essa conotação política também, para além do estético. Nesse momento, entramos no ponto 2, o que é a ciência. Segundo Ferreira, a revolução científica iniciada no século XVI dá início a um processo social e uma concepção de ciência que perdura até hoje. Então, a ciência do século XXI ela tem base na compreensão de ciência do século XVI, nos seus desdobramentos no século XVII e XVIII, com o iluminismo e mecanicismo, né, de Newton, e no século XIX com o racionalismo. As relações sociais vão sendo orientadas por uma racionalidade científica que tudo explica e resolve o seu discurso neutro, racional e independente. Então, a partir do século XVI, essa departamentalização das ciências acontece, a segmentação da ciência, e aí a filosofia não é mais a mãe de todas as ciências, cada ciência começa a buscar o seu status epistemológico e, sobretudo, a partir da influência positivista de Augusto Comte, essas ciências vão tomando a conotação de objetividade e a possibilidade de neutralidade do pesquisador em relação ao seu objeto. A finalidade da razão, contudo, né, de Silva a partir de Hobbes, é calcular as significações fixas dos nomes de tal modo a construir uma cadeia onde a última conclusão se siga da certeza das afirmações e negações das premissas. Então, é um modo bastante silogístico de fazer ciência, em que eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor e chego a uma síntese. Então, o pensamento aí científico, a partir então dessa compreensão aristotélica, silogística
e a partir do método dedutivo, não um método indutivo em que eu vou das partes para o todo, respeitando o contexto, a situação, né? Esse método indutivo proposto por Bacon, mas o método dedutivo propõe uma outra lógica, a lógica da dedução, né? A lógica de pensar uma universalidade, depois uma particularidade e uma síntese. Do ponto de vista da racionalidade da ciência, então, a partir desse momento do século XVI, essa segmentação, e depois, nos séculos seguintes, XVI, XVII e XVIII, as ciências naturais elas vão tomar o lugar da filosofia e, sobretudo, a física, né, propondo um modelo dominante, um modelo totalitário, em que duas coisas vão acontecer. Então, a separação aí que aconteceu do ponto de vista das ciências, né, essa fragmentação da ciência, ela vai trazer duas consequências para o pensar científico. A relação quantificável-qualificável, então tudo que é científico é quantificável e não pode ser qualificável. E no segundo momento nós vamos ter a redução da complexidade, que é a ideia da ciência moderna, a partir do século XVI, inaugurada no século XVI, ela reduz a complexidade para poder generalizar, né? Disso Herrera a partir de Boaventura de Souza Santos. O modelo científico se constitui a partir de uma lógica matemática que se torna, né, o instrumento privilegiado de análise, assim como a investigação e a representação da própria estrutura da matéria. Sendo assim, conhecer significa quantificar e representar a partir de um modelo construído, às vezes arbitrariamente. Então, conhecer significa quantificar a realidade que é densamente objetiva. Desde Descartes, conhecer implica desmembrar, classificar e eliminar o acidental, o aleatório, o subjetivo, considerando-se que aquilo que não pode ser medido, dividido, quantificado e organizado dentro de uma lógica própria não pode ser conhecido. Essa concepção, além de possuir uma base matemática, sobretudo na física, tem uma referência a um modelo mecanicista, né, agora proposto por Newton. Um modelo mecanicista funcional, que reduz tudo o que há no universo a relações mecânicas de causa e efeito. Então, essa base matemática, essa lógica cartesiana, linear, né, e fragmentada, ela vai ser associada então ao modelo mecanicista. Então, nós teremos aqui dois grandes teóricos que vão fundar a ciência moderna, que são René Descartes e Isaac Newton, né, no século XVI, no século XVII e no século XVIII. Então, esses três séculos são fundamentais para a configuração da ciência moderna, assentado nesse modelo matemático e físico. E aí, o método científico tem algumas particularidades, diferentemente da filosofia e da arte, e esse modelo é um modelo vigente até hoje nas nossas universidades, em que, para pensar uma ciência, uma teoria, ao momento da observação sistemática e controlada de fatos verificáveis na tentativa de provar hipóteses, né, que devem ser testáveis e devem ser também falseadas para compreender se essas hipóteses são verdadeiras ou não. E aí a possibilidade de pensar uma teoria científica como um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Então, veja, a ciência busca harmonia, não conflito, né? Ela busca objetividade, não a subjetividade. E essa teoria científica traz implicações e conclusões para previsões, né? Os experimentos trazem novas observações, uma análise lógica para conduzir a novos fatos. E esses novos fatos, esses resultados, né, eles podem corroborar a teoria ou não. Podem comprovar a hipótese ou podem reciclar e podem ressignificar a hipótese. A racionalidade científica moderna não se caracteriza por seu caráter contemplativo, ela se constitui como um saber que propõe uma intervenção na natureza com a intenção de dominá-la, transformá-la, agir sobre ela. Seus conceitos e pressupostos reproduzem uma concepção de mundo mecanicista, dualista, quantitativista e ordenador. Mecanicista pela relação causa-efeito, né?
todo efeito tem uma causa única. E agora a grande questão é que a realidade é complexa. Como pensar na causalidade, no efeito, numa dimensão de unilateralidade, né? Essa concepção também é uma concepção dualista, que pensa o senso comum, pensa a ciência, a razão, a emoção, particularidade, totalidade. Então, todas as dicotomias possíveis. Ela é quantitativista, porque aquilo que é observável só pode ser quantificado, não pode ser qualificado. Então, as relações numéricas, né, matemáticas, são fundamentais, e ordenadora, porque ela propõe uma hierarquia das ciências, sobretudo as ciências duras têm um valor maior do que as próprias ciências humanas, porque elas ditaram as regras, né? Elas propuseram o modus operandi da ciência até hoje, tá? As ciências duras, matemática, física e química. Desse modo, a arte, por não se pautar nos princípios de verdade e racionalidade objetiva da ciência nascente, passa a ocupar outro espaço na esfera do conhecimento. Então, a arte ficará com a dimensão da estética e a ciência com a dimensão da racionalidade medida, da mensuração, né? A arte, por sua vez, não se refere apenas ao belo e ao efêmero, embora possa representar objetos belos. Diz Ferreira, a arte é uma forma específica de produção de conhecimento. Ela não se reduz ao estético, ele faz a crítica. Não só porque não aspira exclusivamente à beleza e à fruição, mas também porque mantém uma série de ligações com âmbitos que ultrapassam o contexto estético, com funções cognitivas e funções práticas. A dimensão artística pode ser entendida também como uma dimensão do pensamento, da técnica e da atividade produtiva. Então, a arte é uma forma de pensamento, assim como a ciência e assim como a filosofia. São trilhas do homem na tentativa de conhecer a si mesmo e a realidade. Arte e ciência, portanto, são modos de manifestação do pensamento, são formas distintas de produção de conhecimento e não há uma hierarquia entre elas, diz Ferreira, porque a realidade é complexa e nós temos várias vias de acesso ao conhecimento. O senso comum, a religião, a filosofia, as artes, né? E o método científico. E aí, em terceiro lugar, entramos agora, e o que dizer da filosofia, né? Assim, uma primeira resposta à pergunta o que é filosofia poderia ser, segundo Chauí, a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-lo investigado e compreendido. Então, a filosofia seria esse indagamento, né, essa indagação do ser humano na tentativa de investigar e compreender a realidade. É uma eterna pergunta diante do real, que propõe uma atitude filosófica assentada no indagar. O que, como e por que as coisas são como são e por que são como são, né? E por que existem enquanto ser, enquanto coisa. Isso propõe uma atitude crítica à filosofia, e a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum, ao que está estabelecido, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. Então, a reflexão filosófica ela não trabalha com a dimensão de totalidade, de verdade absoluta. Ela é uma pergunta, um questionamento constante diante da realidade. Então, agora, a partir dessas questões, daquilo que ponderamos, podemos agora, no ponto 4, pensar algumas aproximações e distanciamentos. Aproximações, já temos tecido algumas reflexões na perspectiva de pensar a relação filosofia, ciência e arte e, sobretudo, também pensando a dimensão da religião. Agora, o distanciamento depende de como você enxerga a realidade e qual é o paradigma que orienta a sua maneira de pensar. A partir de Will Durant, um filósofo historiador americano, ele diz que toda ciência começa como filosofia e termina em arte.
Então, veja a relação da filosofia com a arte e a ciência, pensando, então, a filosofia como a reflexão sobre a realidade, né? Como um instrumento para pensar científico e a finalidade, então, e o término e a culminância dessa ciência seria transformá-la em arte, seria transformar em algo belo que possa transformar a realidade do ser humano. Segundo Ferreira, a concepção de arte e ciência que temos hoje reproduz não apenas o nosso hábito de classe, e aí citando Bourdieu, conceito de hábitos, como também a forma como esses saberes estão estruturados na sociedade. Então, Bourdieu falava dos campos, né? Da teoria dos campos, e esses campos eles lidam com poder, com a dimensão do poder. Por isso, então, a fragmentação da dimensão da ciência com a arte, com a filosofia, porque a ciência se constitui no século XVI, e à medida que a evolução da ciência vai se dando no bojo da sociedade capitalista, então ela é financiada pelo sistema capitalista, que valoriza a objetividade, que valoriza a negação do sentimento e da estética. Então, à medida que a ciência evolui, ela se torna quantificável pelas relações que estabelece com o capital. E aí, por isso que Ferreira continua a dizer que o processo de industrialização da ciência e de mercantilização da arte refletem, cada um a seu modo, os compromissos desses campos com o centro de decisão de poder econômico, social e político, que cada vez mais vão influenciar, interferir, intermediar, direcionar e definir as prioridades do pensamento científico. A ciência será utilizada para a finalidade do capital, para o domínio do capital. Quem domina a ciência, domina o capital. O capital investe nas ciências que são ciências para o domínio. O campo científico é um campo de força de Ferreira. Como tal, a dinâmica e a importância social de seus atores influenciam no que ele pode ou não fazer. É a posição que eles ocupam na estrutura social que determina ou orienta suas tomadas de decisão. Então, esses atores que produzem ciência, né, os cientistas, aqueles que ditam as regras, eles são financiados pelo capital. E a dinâmica da importância social desses atores influencia no que ele pode ou não fazer. Né? Então, a posição deles nessa estrutura social determina também a sua tomada de posição. O que está presente nessa aproximação entre filosofia e ciência é a necessidade do uso da razão enquanto cálculo, de Silva. Pois, muito embora as sensações, a memória, a prudência, que é a expectativa obtida por uma experiência, e a experiência que é a memória, passam a ser consideradas conhecimento. Inclusive, partilhamos com os animais, ainda assim não podemos chamá-la de ciência nem de filosofia, pois o saber, por elas produzido, não deriva do cálculo, de nomes ou de fato, isto é, não deriva da razão. Então, filosofia e ciência encontram-se na questão da racionalidade, do ponto de vista de pensar a realidade articulada às sensações, à memória, à prudência e à experiência, numa tentativa de compreensão da realidade. Né? Segundo Silva, a finalidade da razão, e aí ele se ancora em Thomas Hobbes, empirista inglês, a finalidade da razão, contudo, é calcular as significações fixas dos nomes, de tal modo a construir uma cadeia onde a última conclusão se siga da certeza das afirmações e negações das premissas. Então, isso é um método dedutivo. Né? Do geral, eu posso chegar ao particular. O que caracteriza um conhecimento como filosófico ou científico é a sua origem racional e calculadora, adquirida por meio de demonstrações das consequências de uma afirmação para outra. Então, a filosofia seria, então, esse pensar racional e adquirido, então, por meio de demonstrações de consequências de uma afirmação para outra. A racionalidade científica sendo-se, então, na indagação. E aí, segundo Silva, não é apressado dizer que tanto a filosofia como a ciência são estudos das aparências das coisas, que atingimos por meio da sensação, que o cálculo racional dessas aparências é o que chamamos de conhecimento. Né? Então, a objetividade desse pensar articulado à subjetividade traiu, então, a realidade do conhecimento. Tá? Mas não é possível pensar
um conhecimento meramente objetivo, sem passar pela dimensão da sensação, dos sentimentos e da subjetividade do pesquisador. Segundo Ferreira, para conciliarmos, ou pelo menos criar canais de diálogo entre a arte e a ciência, torna-se necessário recorrermos a outro modo de produção do conhecimento que permita analisar cada campo e perceber quais são as barreiras que impedem esse diálogo. Obviamente são diálogos tensionados por conta dos campos de saber que se constituem como territórios, né, como guetos em torno do poder por conta do próprio saber, né? O saber produz poder, diria Bacon. Então, um processo de territorialização do conhecimento na tentativa de fortalecer o poder das áreas, né? Por isso a dificuldade de diálogo. A Ferreira, recuperando Gilles Deleuze, filósofo francês, né, da pós-modernidade, Deleuze entende a arte, a filosofia e a ciência como as três asas do conhecimento. Então, são três vias para conhecer a realidade: a arte, a filosofia e a ciência na perspectiva de Deleuze. E Deleuze traz a ideia de pensar a realidade como um rizoma, né? Como uma árvore com ramificações infinitas e que as ramificações têm relações entre si. E aí Ferreira, recuperando Deleuze, diz que filósofos, artistas e cientistas são, antes de tudo, pensadores, né? Eles estão trazendo captações, nuances da realidade, que são complementares, né? E não são tensionadas do ponto de vista da separação. Elas são complementares, elas não se dividem. A ciência não produz conceitos, essa é a tarefa da filosofia, diz Ferreira a partir de Deleuze. A ciência produz funções, proposições, hipóteses, modelos de aplicação dos fenômenos, né? Então, para Ferreira, com base em Deleuze, a tentativa da filosofia seria conceituar, né? E o método científico tem como base, tem como ferramenta a própria filosofia, né? E lembrando do que já dissemos, a finalidade, então, seria transformar essa ciência em arte. Então, a filosofia como uma ferramenta de produção de conceitos, a ciência como a possibilidade de produzir aplicabilidade, modelos, hipóteses, tendo como finalidade, então, a arte, o belo, a transformação do ser humano, né? A estética, a ética e assim por diante. Então, aí temos aí uma figura que traz a perspectiva interdisciplinar da compreensão das ciências humanas e sociais, né? Então, a ideia seria a compreensão da realidade, todas as ciências trabalham para a compreensão da realidade, a filosofia para compreender as pessoas, a psicologia para compreender a nós mesmos, a arte para compreender a natureza, a ciência para compreender a matéria e a religião para compreender a Deus. Então, tentativa didática de articular, né, essa dimensão que é interdisciplinar, nós não temos como segmentar a realidade, cada ciência contribui com a sua epistemologia, com a sua praxis para compreender a realidade. A arte, a filosofia e a ciência, então, diz Ferreira, são três formas distintas de produção de conhecimento, mas não são as únicas, como dissemos. A religião e o senso comum, por exemplo, são também duas propostas, né, de pensar a produção social de sentido e de um entendimento da realidade. Cada uma delas opera a partir de uma lógica interna própria, são complementares, coincidentes, não havendo sobreposição de uma sobre a outra, ou de anulação de uma diante da outra. O conhecimento, portanto, acontece a partir de um processo de heterogênese, né? É heterogeneidade e não a homogeneidade. É a interdisciplinaridade, não a disciplinaridade fechada em si, como possibilidade de pensar um gueto ensimesmado que instaure, né, certo tipo de vaidade do conhecimento, tentando fortalecer uma área em detrimento da outra, né? Não há sobreposição, não há hierarquia, há complementaridade. Então, chegamos ao ponto 5, considerações finais. Queremos apontar aqui 5 considerações finais sobre a relação filosofia, ciência e arte. Então, a partir de Ferreira, para nós a filosofia é a forma de conhecimento que pode promover a reflexão mais profunda e a análise mais precisa desses dois campos. Com eles e a partir deles.
Enquanto ciência e arte reforçam suas características e linguagens próprias, a filosofia pergunta qual é a significação do que está sendo proposto por cada campo. Então, a filosofia seria essa ciência intermediária, ciência instrumental, né? Que motivações estão presentes em cada estrutura de pensamento? Qual formação discursiva está sendo produzida? Qual é o sentido, o significado, a utilidade, o valor, a intenção e a finalidade do que está sendo pensado, dito e feito? Conclusão número 2. A filosofia não é ciência, é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos científicos. Não é religião, é uma reflexão crítica sobre as origens e as formas das crenças. Não é arte, é uma interpretação crítica dos conteúdos. Não é sociologia nem é psicologia. Não é política, mas interpretação da natureza e das formas de poder. Né? Não é história, mas interpretação do sentido dos acontecimentos enquanto inseridos no tempo. Certo? Conclusão número 3, nossa proposta de conciliar arte e ciência vai ao encontro da necessidade de buscar novos rumos na educação e na formação profissional, a partir da criação de instrumentos teóricos e estratégias pedagógicas que facilitem e potencializem o aprendizado da ciência. Né? A ideia é essa, de encontrar rumos. Cada ciência é uma estrada na busca de chegarmos a uma convergência, a um ponto comum de compreensão do real, ou melhor, da realidade. Né? Conclusão número 4, a intuição é fundamento tanto na arte quanto na ciência, assim como a imaginação e a criatividade. A intuição não exclui a utilização da razão, ao contrário, ambas são formas de inteligência complementares. Estão presentes nos diferentes processos cognitivos, sejam eles artísticos ou científicos. Filosofia, ciência e arte trabalham com intuição. E por fim, intuição e razão, criatividade e precisão, prazer e reflexão, corpo e mente, arte e ciência não são pares opostos. Então temos que superar esse processo binário do ponto de vista da ciência. São antes dimensões complementares da existência. Muito bem. Bons estudos para vocês. Façam as leituras sugeridas ao final da nossa aula.